Boa noite, companheiras e companheiros. Vocês certamente vão pensar que eu estou maluco, porque eu vou fazer umas quantas perguntas para depois dar um introdutório do que realmente eu quero falar. Eu imagino que vocês saibam qual a diferença entre líder e um chefe. Líder é aquele que a gente segue, né? E um chefe a gente obedece, simplesmente obedece. Por outro lado, na psicologia, ser resiliente, ser uma pessoa resiliente, é justamente ela ter o controle e o equilíbrio para poder agir de uma forma bastante sensata nas mais diferentes é, preocupações ou turbulências. Isso é o que diz a psicologia. Eu não sou psicólogo, eu não sou nem estudioso da psicologia, mas isso é o que diz a psicologia. Vocês sabem que há mais ou menos uma semana o governo de Israel convidou a vários prefeitos, né, brasileiros para participar de uma espécie de curso sobre resiliência, capacitação do trabalho, é, capacitação de tecnologia, e dentre outros. Pois bem, eu assisti hoje, casualmente, no Jornal Nacional, que eu tenho minhas restrições também, a vice-prefeita Janete Aparecida, ela estava em Israel também. Não sei se o prefeito esteve ou está por lá. Não sei, é de meu desconhecimento. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: eu acho que cada país tem a sua vivência própria. Eu não posso tentar aplicar tudo aqui que eu aprendo, não é, na vivência alheia. Não. O meu mundo é outro. Eu só posso viver o meu mundo. Eu posso sim ter uma ideia ou outra de outros mundos e talvez adequá-la ao meu mundo. Mas eu ir a um país tão distante, no Oriente Médio, para ter curso do que é ser resiliente, do que na capacitação de tecnologia, na capacitação do trabalho e como ser um líder, eu acredito que para ser líder, ou você nasce, sabe, com uma sementinha de liderança, porque isso não se aprende na escola, conforme a música, não é? Ser resiliente, você também não aprende, porque eu conheço umas duas ou três pessoas que praticando yoga, não é? Não, para se tornar mais resiliente, ter mais equilíbrio nas suas ponderações e tal. Essas duas ou três pessoas, evidentemente eu conheço mais, mas essas duas ou três pessoas que eu conheço, elas depois que começaram a praticar o tal yoga, que eu dizia sempre yoga, né? Mas temos que acompanhar a evolução, seja ela para melhor ou para pior, não é? Eu falo aí da Roraima, tem gente que fala Roraima, não é? Mas eu sou antigo. Então,
essas 2 ou 3 pessoas, elas passaram a ter, não vou dizer um desequilíbrio, mas passaram a ponderar muito menos, não é, do que ponderavam antes, e já depois na execução do tal yoga. Veja bem, eu caminho, eu não sou mineiro, Eu digo que sou baiano porque minha família é baiana e eu tenho um grande vínculo com a Bahia, mas eu nasci no centrão do Rio de Janeiro, mas sempre digo que sou baiano. Eu fico vendo, caminhando pelas ruas de Divinópolis, não preciso ir nos bairros mais periféricos. Vamos aqui ao bairro São José. Vamos até mesmo num bairro mais nobre, no centro da cidade, o chamado Cidil, ou no São Judas, até mesmo no Planalto, no bairro Esplanada. Eu fico vendo absurdos tão grandes que a prefeitura, que o poder público não consegue sanar. Por exemplo, terrenos baldios, quando não estão abertos, com um matagal parecendo a verdadeira selva, uma verdadeira selva. E esse matagal se alastra por toda a parte periférica do imóvel. E simplesmente o proprietário não é multado, o proprietário nem é solicitado a sua presença na prefeitura. E aquilo segue no abandono. E tem imóveis que eu já vejo, que estão ali por anos. Quando, em vez, alguém, a mando do proprietário, dá uma pequena capinadinha e ali segue. Já tive a oportunidade de ver, inclusive no bairro São José, até cavalo, o animal, morto dentro de um pequeno terreno desse. Não é que o animal não pudesse morrer em outro lugar. Claro, ele morreria igual, mas fica ali, ao Deus dará. E a prefeitura nada fez. Nada fez. Assim como no Bom Pastor, tem várias ruas. Já não estou dizendo nem das calçadas, que o pobre do cidadão que anda em uma cadeira de roda, ou uma pessoa de mais idade, tem até medo de passar. Agora, a minha pergunta é a seguinte: gastar o dinheiro público, eu imagino que isso não tenha sido respaldado pela Embaixada de Israel, ou o Consulado de Israel. Porque, queira ou não queira, algum gasto vai se ter. E esse gasto quem paga é a população divinopolitana, no caso de Divinópolis. Agora, o que nada contra a vice-prefeita, nada contra ela. Agora, o que, além de enriquecer um pouco o currículo, o que é que essa senhora foi aprender sobre resiliência, sobre liderança de capacitação do trabalho, liderança de tecnologia, considerando que Divinópolis não é uma metrópole. Não. Está próximo, não é? Está próximo a Belo Horizonte, mas não chega a ser uma metrópole. E eu fico olhando também aqui em vários bairros que eu passo, ali naquela saída, quem vai pegar a BR-050, ali lateralmente ao Villefort, ali tem Eu Amo Divinópolis,
Tem também em várias outras partes da cidade. Eu amo Divinópolis, tem aquela coisa linda, sabe? Aquele gasto. Não é que eu seja contra esse embelezamento. Agora, esse embelezamento é somente com fins eleitoreiros, porque passa muita gente por ali todo dia. Por que não se consertam as calçadas? Por que não se faz, não se cobra ao proprietário, não é? Que seja em 2, 3, 5, 10 anos, uma taxazinha pequena para que todas as calçadas sejam uniformes e simplesmente executadas pelo poder público. Então, o proprietário daquele imóvel, ele não tem direito de participar na sua calçada. O máximo que ele pode é andar na calçada, usar dela, usufruir da calçada como pedestre. O resto teria que ser do poder público. Claro, eu sei que o Brasil está muito aquém, mas se ninguém começar, agora, ficar colocando belezuras. Eu amo Divinópolis, que casualmente eu não vou dizer que amo Divinópolis, eu gosto muito. Acho que isso aqui é um verdadeiro paraíso. Olha que eu não sou mineiro. Eu moro na roça, eu acho que, de onde eu estou falando para vocês agora, eu acho que isso aqui é um verdadeiro paraíso. Eu adoro Divinópolis, adoro o povo de Divinópolis, na sua maioria, que me acolheu muito bem. Então, tá aí, eu vou falar o nome da deputada, uma deputada que eu me simpatizo muito por ela, sabe? A deputada Lohana, né? Fica aí esse meu chamamento de atenção que liderança, resiliência, isso não se aprende na escola, como eu falei anteriormente. Ninguém estuda isso. Ou você é líder ou não é líder. Ou você é resiliente, você se controla por si só, ou nada vai fazer te controlar. Nada. Isso por experiência própria. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E outra coisa, eu me lembro muito bem, como não sei se vocês sabem, mas eu morei mais de 40 anos nos Estados Unidos e eu acho que sofri mais do que Cristo na caminhada do Calvário. E olha que sou até ateu. E nada contra Cristo, né? Eu tenho Cristo como simplesmente um filósofo, não como Messias. E teve um ano letivo, que o meu filho passou a ter aula no colégio elementar, colégio público, aula dada por uma outra professora, porque o professor daquela matéria simplesmente teve que se ausentar por problemas alheios ao meu conhecimento. Então, durante aquele ano letivo todo, passou a receber classes de uma dessas professoras. E durante todo esse ano letivo, essa professora era judia. Não estou falando nada contra o judeu, nada. Durante todo o ano letivo, ele, ainda uma criança, entrando na sua adolescência, ele chegou um dia em casa e falou: papai, todo dia a minha professora, praticamente desde que começou o ano até agora, ela só dá classes sobre o Holocausto. Eu falei: meu filho, preste pouca atenção, sabe? Isso simplesmente é meramente repetitivo. Preste pouca atenção. Eu vou lhe doutrinar nesse sentido. E realmente eduquei o meu filho
em relação a todo essa tragédia, dessa matança, né, genocida. O que faz o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não é? Porque eles podem ter poder atômico. Os Estados Unidos podem ter poder atômico. O outro pode ter poder atômico. E o que eles fazem com o Irã? Porque o Irã, né, alastra o terrorismo. E o que faz os Estados Unidos? E o que faz Israel, respaldado pelos norte-americanos? Bem, não quero me estender muito mais. O vídeo já tem 15 minutos, já quase 16 minutos. Eu desejo a todos uma boa noite e até a próxima.